Até que nem tanto esotérico assim. Uma produção da Les Ampliques. Oi, eu sou a Lígia. Sou a Juliana. Eu sou a Anaí. Bem-vindos ao Até que nem tanto esotérico assim, o podcast da Les Ampliques. A proposta desse podcast e da Les Ampliques é trazer, em meio a tanta informação, conteúdo de qualidade para aqueles que estão em busca de autoconhecimento. O nosso objetivo não é reproduzir verdades definitivas, muito menos cagar as regras do autoconhecimento e da espiritualidade. O que a gente quer é falar um pouco mais abertamente sobre esse assunto, sair do armário da espiritualidade e do esoterismo e conversar de uma maneira descontraída e despretensiosa sobre ferramentas como o tarô, a astrologia, a meditação, entre outras tantas que podem nos ajudar a ampliar a nossa visão sobre nós mesmas e o mundo que a gente habita. No episódio de hoje, por exemplo, a gente tem as previsões sensatas das bruxas mais queridas da internet, a Papisa e a Madama Bruna, sobre o nosso ano novo astrológico. E uma meditação guiada pela nossa musa yogini, Raquel Pérez, para a gente blindar o nosso campo energético. Então, se você, como a gente, também é uma esotérica anônima e está a fim de desbravar esse mistério universal que se chama você mesma, entra lá no Instagram da Les Ampliques, que é @lesampliques, para acompanhar os cursos e as atividades desse grande laboratório de autoconhecimento e também ouvir aí os nossos outros episódios que estão todos no Spotify. É só buscar por Até que nem tanto esotérico assim. Hoje a gente está aqui com uma convidada muito especial, num formato também muito especial, com plateia. Uma salva de palmas para a nossa plateia. Maravilhoso, estou me sentindo Gugu agora. Entrou o Liminha com aquela plaquinha de aplausos. O tema da nossa conversa hoje é assédio e abuso no meio espiritual. A gente quer refletir um pouco sobre essas recentes denúncias envolvendo líderes espirituais brasileiros e falar um pouco sobre esses espaços que idolatram e idealizam essa figura do guru, do mestre, do sacerdote, que geralmente é um homem heterossexual, cisgênero, e como esses espaços refletem muito a lógica e são uma representação dos nossos sistemas sociais de opressão. E para falar sobre isso, a gente tem aqui na nossa mesa a Ju Vettori e a Anaí Lucas, que são fundadoras da Les Ampliques e são duas grandes estudiosas do autoconhecimento e da espiritualidade. Elas vão trazer um pouco da visão e do conhecimento delas sobre o meio espiritual para a mesa. E a Juliana de Faria, também conhecida como Julis, que é a fundadora da Think Olga, que é uma ONG feminista que já vem há alguns anos jogando luz sobre a questão da violência contra a mulher. Ela é responsável por duas hashtags importantíssimas e revolucionárias, eu diria, que uma é a Chega de Fio-Fio e a outra é a Primeiro Assédio. E eu queria começar com uma pergunta para todas vocês. Acho que é uma pergunta bem simples e para dar o tom da nossa conversa, mas essas recentes acusações que envolvem esses líderes como o João de Deus, o Prembaba, o G. Marques, mais recentemente o guru Devani Chok, e a recente morte de uma ativista e militante, a Sabrina Bittencourt, elas nos levam a refletir por que e como que essas situações abusivas contra a mulher elas estão presentes e são tão comuns como a gente está percebendo nesse momento, nesse mundo espiritual, que, teoricamente, deveria ser um mundo, ou pelo menos um espaço seguro, onde a gente habita e fala de amor e de coisas que são o oposto da violência. Então, por que vocês acham e como que isso se dá nesse... Quem quiser começar, uma de cada vez. Acho que é a Anaí, com a letra A, vamos por ordem alfabética. Na dúvida. As regras são criadas na hora aqui. Meu podcast, minhas regras. Meu podcast, minhas regras. Eu acho que a gente, como você falou, como mundo espiritual, ele tem um propósito de você ser mais amoroso com você e com o resto das pessoas. A gente tende a pensar que aquilo que é o objetivo daquele espaço espiritual, de fato, vai a se fazer concreto. Porém, a gente mora em um mundo onde, como você falou, tem sistemas opressores. No mundo inteiro tem dois, um é o capitalismo e outro é o patriarcado, outros também tem o racismo. Tem dois que atingem especialmente isso que estamos falando. Se você vê todos os escândalos, né, são
escândalos sexuais, escândalos de dinheiro, a gente achar que aquele líder espiritual ou aquela escola espiritual, só porque ela quer, ainda que tenha uma vontade honesta de querer chegar num lugar só do amor, só, sem diferenças, incluindo todo mundo, que isso se vai fazer concreto sem nenhum outro, sem ter nenhuma outra dificuldade. Isso é o que eu vejo, talvez, que a gente tenha que revisar no quem trabalha no mundo espiritual, porque na verdade esses padrões são subjetivos, são inconscientes, são difíceis de perceber para nós. Então, eu pelo menos acredito que sempre deveria ter espaços de regulação e auditorias em qualquer lugar. Se a gente está regulando o que acontece no âmbito laboral para que não tenha assédio, por exemplo, se a gente tem uma maneira de regular isso no sistema, nos psicólogos e nos médicos, tem certas regras para que o assédio não aconteça. Ainda acontece mesmo assim. Mas no mundo espiritual, o que a gente faz é não botar esses regulamentos, não botar essas regras, esperando que se a outra pessoa ela se apresenta como pura luz, ela de fato vai ser pura luz e não vai fazer mal a ninguém. Mas eu vejo, pelo menos, muito difícil alguém que mora neste mundo não tem nada de machismo, ni de ambição econômica, ni de racismo, porque são questões que atravessam a todos. Nem falar de alguém com mau caráter, como esses casos graves de denúncia, mas eu acho que nós não podemos só confiar no carisma dessa pessoa e temos que começar a regular isso de alguma maneira, para, pelo menos, se a pessoa depois nos surpreende e ela resulta que era só luz, então, legal. Mas, pelo menos, regular, porque, de outra maneira, as mulheres não vão estar em um espaço seguro, né? Não, eu acho que super concordo, faço eco ao que você falou. Acho que é importante a gente ressaltar que não é um problema unicamente do mundo espiritual. Acho que todos os micro-universos que são criados, que seja o espiritual, religião, da educação, eles todos estão inseridos no macro-universo, que é essa sociedade patriarcal, que tem uma influência em todas as culturas humanas, né? E acho que isso dialoga muito também com quando eu mesma, enquanto mulher, entendi que o homem que me assediava na rua ou que me violentava de qualquer forma não era esse monstro sem rosto, sem nome, que estava, de alguma forma, fora da nossa sociedade, né? Quando eu entendi que são os nossos homens, porque assim fomos eles e nós também criados, né, nesse entendimento que existe uma disparidade de poderes entre gênero, né, a gente começa a entender que é algo que tem essa influência em todas as culturas humanas, né? Então, acho que também vale a pena ressaltar que a maior parte das violências sexuais com as mulheres acontecem em locais de confiança. Então, escolas, grupos comunitários, 70% do número de estupros, né, são feitos em locais em que deveriam ser de confiança. Deveríamos supostamente estarmos tranquilas, mas deveríamos estar tranquila em qualquer lugar, né, não só em ambientes fechados e reclusos, né. Mas acredito que o que choca quando a gente fica sabendo desse tipo de violência no mundo espiritual é porque a gente está falando de vários layers, né, desse guru, né, desse ser que também tem essa parte de poder de gênero, então é um homem, que está numa posição de liderança, então tem essa hierarquia, e é alguém que também é entendido que deveria ter uma superioridade moral, essa visão de futuro, né, esse intelectual ao qual muitas vezes aprendemos e até nos curamos a partir disso. Então, isso é muito chocante, né, porque tem essa quebra de expectativa muito grande. E também, muitas vezes, a gente está falando de mulheres vítimas que chegam até essa pessoa com alguma questão psíquica, física, então ela já está numa posição de extrema vulnerabilidade. Então, acho que isso choca bastante, né? Todas as violências chocam, mas eu acho que isso estremece quando a gente fica sabendo dessas histórias, essa quebra de confiança mesmo, né? Sim. E complementando, eu acho que
para desvelar, né, a figura do guru, eu quando comecei a pensar no tema a partir do convite da Anaí, comecei a achar super complexo mesmo, né, a questão. E eu acho que uma das coisas principais é o que, complementando, além da regulamentação e de várias questões que podem ser trabalhadas, é justamente a gente aprender com essas mulheres, ouvir essas pessoas que estão tendo a coragem de se colocar, porque não é fácil, né? Então, não importa o caso A ou B, ou se foi na circunstância X ou Y, mas como a gente vê agora como um fenômeno, tantas mulheres se colocando, falando... E eu acho que todas as campanhas, e você deve ter muita experiência nisso, Júlia, que começa com uma mulher que desbrava ali, fala, bom, lá em Hollywood foi a atriz que falou, não... fez a primeira denúncia, né, sobre o produtor lá, Weinstein, eu lembro, e aí surgiu a campanha Me Too, eu também. Aí, eu também, eu também, eu também, eu também. E a partir dessa força, além da justiça, como vai ser feita, se a agressão existiu, em que circunstância e tal, a partir dessa força a gente abre um olhar e fala, bom, a gente precisa mudar isso e juntas podemos mudar. Então, eu queria também, já logo de cara, colocar aqui a Sabrina Bittencourt, que é uma grande ativista e que hoje não está entre nós. Não sei se cometeu suicídio, se desapareceu e tal. O que importa é que a voz dela já não existe. E essa é uma mulher muito corajosa, né, que sofreu assédio, ela é dos Mormons, quando criança e tal. E começou, acho que tem até uma lista de 11 líderes que ela estava investigando. E, assim, gente, não é fácil. Imagina, quer dizer, juntar a galera para falar contra o João de Deus. Tem, além do poder econômico, político, tem gente que diz, eu tenho medo de ser castigada, porque a gente está falando de um outro lugar, também de um outro nível. Até trouxe o Paulo Santo, porque a gente vai falar bastante disso. Então, a gente precisa fazer aqui uma rede de proteção, mas é isso. Então, acho que, além da regulamentação e tudo mais, acho que é isso. Essas histórias que já caíram, né, em outros lugares, em outras esferas, e agora muito evidente na esfera espiritual, da gente desvelar e junto eu falar, olha, isso pode mudar, pode ser diferente. A sessão privada com o guru talvez não... Quer dizer, eu posso topar, mas o que dentro disso é assédio, o que não é? Eu acho que debater é esclarecer para poder mudar, né, da nossa parte, das mulheres e dos homens. Acho importante falar aqui que esse movimento começado pela Sabrina hoje tem um site, e é realmente institucionalizado como um movimento, que chama COAME, que é o Movimento de Combate ao Abuso no Meio Espiritual. Elas têm um site, elas reúnem essas denúncias anônimas, elas falam muito sobre as questões que essas mulheres têm em comum. Então, fica aí também o recurso, caso você tenha passado por uma situação e queira falar sobre. E aí, falando da questão do que acontece em comum, né? Lendo os relatos, lendo as notícias sobre, muito do que a gente vê em comum entre essas mulheres é a questão da confusão sobre se aquilo realmente foi um abuso, foi um assédio, o que aconteceu, porque eu fui convidada para uma sessão privada, eu me senti muito lisonjeada com aquilo, foi uma experiência muito horrorosa, mas depois eu não soube entender, eu não soube lidar com aquilo. Demorou para cair a real, eu só caí a real que aquilo era um assédio depois que eu vi outras denúncias similares, a partir desses movimentos. E tem uma outra coisa em comum, que é a falta de provas, que com isso a gente não consegue esclarecer ou entender o que foi que aconteceu de verdade. E eu queria falar um pouco sobre isso, assim, né? Por que é tão complicado falar de violência contra a mulher, como é difícil entender o que aconteceu, tanto para a mulher quanto de forma geral na sociedade, como a gente vê isso. Eu acho que Júlia pode falar um pouco do ponto de vista do assédio, dos diversos tipos de assédio e abuso. Acho que, para começar, é importante que a gente reforce que nem todas de nós, ou talvez todas nós, não conseguimos ter total certeza sobre as violências que estamos sofrendo, porque elas são normatizadas e legitimadas. Então, acho que a gente está num processo de cura, de poder falar sobre isso, né? Acho que falar sobre isso já é o primeiro passo. Então, acho que, como a Ju comentou, basta uma pessoa falar sobre a sua experiência para conseguir revoltar as outras de uma maneira que a gente consiga compartilhar histórias semelhantes. E a gente, em Olga, a gente fala bastante sobre isso, como a coragem é viral.
E parece aquele jogo que você coloca vários dominós, né? Então você precisa derrubar a primeira peça para ir derrubando todas as outras. Então parte desse princípio. E no momento em que falar sobre gênero em escolas vem sendo também um debate que infelizmente é polêmico e vem sendo atacado, é o resultado de uma sociedade que não fala sobre gênero, né? Que não fala sobre sexualidade, que não fala sobre corpos, principalmente sobre o corpo feminino. Então, realmente, às vezes é difícil de entender as experiências que a gente vive. Eu mesma fui entender algumas violências que eu sofri durante o processo das campanhas. E quando me contaram também. Então, eu vou dar um exemplo que talvez seja distante, mas estupro dentro do casamento. Muitas mulheres não compreendem, elas acham que no momento que casaram, aquilo é legítimo. E é uma sociedade que reforça isso, né? Então, acho que falar sobre isso é o primeiro passo. E acho que juntos, coletivamente, a gente vai conseguindo construir esse entendimento. A gente estava conversando um pouquinho antes da mesa, a gente estava falando sobre a questão de consentimento e a culpabilização, né, da mulher. Então, por exemplo, isso que você falou, Ju, sobre esse encontro só dessa pessoa individual com o guru, e como muitas vezes isso, ela mesma pode se culpabilizar, por que eu fiz isso, e outras pessoas também. No começo da campanha Chega de Fio-Fio, esse consentimento estava atrelado a coisas que são muito cruas, por exemplo, ir numa casa noturna, né? Então, por que você foi? Se você foi, você já sabia que algo podia acontecer. E 5 anos depois, ainda há pessoas que falam isso, mas eu acho que a gente amadureceu muito o debate, né? Então, é uma construção coletiva de amadurecimento. Então, é importante que esse debate exista. Não dá para a gente cobrar das próprias mulheres que esse manual seja criado, porque é muito dolorido também para nós, enquanto sobreviventes de violência, conseguir sentar e falar assim, isso sim, isso não. Não é muito complicado, a gente está falando de relações humanas, né? Claro, eu acho que o legislativo ele vai acompanhando. E acho que uma das coisas que eu tinha pontuado, eu até trouxe, queria fazer um chamado por aqui, porque acho que é importante que nós, mulheres, a gente entenda juridiquês, é chato, mas é importante que a gente entenda esses termos. E eu queria até dar uma sugestão, se vocês quiserem seguir, 2 promotoras de justiça, a Fabi Dalmas Paz e a Silvinha Chalquian, que elas falam sobre esses temas, explicam e conseguem traduzir, acho que é importante, né? E aí também queria trazer para a discussão 2 tipos de violência, que é a violação sexual mediante fraude e o estupro, né, que João de Deus ele foi acusado dessas 2 práticas, né? Então, a violência sexual mediante fraude é você colocar ou numa cura, embutir essa violência numa justificativa de cura ou cuidado. Um médico pode fazer isso, e o estupro tem a violência ou a ameaça, né? Então, acho que é importante a gente trazer essas partes jurídicas para o debate também, para a gente saber e se empoderar. Sobre a falta de provas, essa é uma das grandes... um dos grandes problemas mesmo desse processo. Tem uma frase que dizem, né, no juridiquês também, é melhor ter 10 homens culpados soltos do que ter um que é inocente preso. Mas acho que, de novo, numa sociedade que é patriarcal, quem sai perdendo somos nós, mulheres, porque a gente sabe que o número de denúncias falsas são muito baixas, né? É 3%. Então, acho que é algo que a gente também precisa rever, e não sei se tem uma resposta, né? Eu gosto sempre de perguntar, assim, porque eu conversei muito, assim, né, querendo entender também como que é visto em meios, pessoas que frequentaram e frequentam e tal. E eu acho que, além da negação do tipo, mas isso foi desmentido, mas isso não, na verdade não foi bem assim, eu acho que essa empatia do tipo, deixa eu entender por que ela realmente mente, assim, porque também é importante fazer essa reflexão. Projeto de vida, vou ser a pessoa que vou denunciar. Quer dizer, é muito pesado denunciar e falar contra alguém. E eu estou falando assim de todos, e assim, eles são muito, os casos são diferentes. Porque no meu amigo secreto tinha assim, o meu amigo secreto não quis usar camisa, sei lá, coisas que são violências que estavam normalizadas. E tem o meu amigo secreto que não me ligou no dia seguinte. Esse não é meu amigo secreto. Isso acontece, a pessoa pode não te... Mas é uma minoria, quer dizer, né? Pode existir algum equívoco, algum entendimento errado da situação, mas, de fato, não é preponderante a ponto da gente toda hora que olhar
e for ouvir, dizer, não, mas será? Mas não sei o quê. Acho que também é o nosso olhar sobre isso, de ouvir essas vozes, né? Eu acho que eu queria já estender essa pergunta para vocês da Les Ampliques mesmo, para falar um pouco sobre a questão do mestre, o mestre iluminado, né? Porque eu acho que tudo isso está relacionado ao fato dessa figura de poder, que é uma figura iluminada, o que, né, se diz iluminada, e a gente sabe que iluminação não existe, né? Primeiramente, assim, a gente está falando de um ser humano. Queria falar disso, assim, né? Do ponto de vista espiritual. Por que é tão difícil encarar esse mestre abusador, né? Esse mestre, entre aspas? Eu acho que, complementando também com o que a Julis e a Ju estavam falando, existe esta naturalização, né, do assédio, em primeiro lugar, em qualquer âmbito, mas realmente a gente percebe que é mais forte esta questão de desconfiar da vítima, muitas vezes no mundo espiritual. Por pessoas muito esclarecidas así, e de bom coração, mas assim, a primeira resposta é desconfiar da vítima. Nos casos nos que se está denunciando um mestre que essas pessoas seguem. Eu acho que muito tem a ver com isto que a Ligia está falando, da dificuldade de encarar esse mestre, porque minha sensação, pelo menos, é que a gente... quando a gente começa a estudar espiritualidade, realmente em quase todas as correntes espirituais de diferentes culturas, de diferentes épocas, tem uma enseñança que é bastante comum, que é você ser mestre de si mesmo. Você aprende de professores, mas para você fazer seu próprio kit. Isso é parte também de ser um adulto, a gente ser autorresponsável de nossas próprias escolhas. Isso é exatamente oposto a uma solução mágica e a ter um salvador. Porém, eu acho que esse é o caminho das pedras, esse é o caminho mais difícil, e eu acho que a gente tenta ir por aí, mas depois vai para outro lado, porque é difícil. Eu acho que quando a gente é criança, a gente nasce completamente dependente de nossos pais, né? A gente não pode comer sozinho, não pode andar sozinho, não pode fazer nada sozinho, não sabe nada, não sabe como é, porque o sol nasce todo dia. Então, tem figuras que são os pais, ou a escola, que vão nos dar todas as respostas de tudo que a gente quer, que sempre tem a solução mágica, que sempre sabem nos guiar. Quando a gente vira adolescente, a gente quebra com isso para começar um caminho, e de adulto pega umas coisas dos pais, outras coisas de aqui, outra coisa de aqui. Mas fica internamente essa necessidade de ter uma resposta para tudo, de ter a resposta do significado da vida, de saber exatamente o que está certo e o que está errado nesta situação, de saber se eu preciso pedir desculpas ou é o outro, de saber se este é meu propósito de vida ou é aquele. E não tem uma resposta assim clara, definitiva. Sobretudo, é uma questão subjetiva também de encontro com a gente mesmo, né? Lidar com partes, às vezes, bem esquisitas da gente, né? Completamente. Partes difíceis de olhar. Difíceis de olhar, que dá muita dor de olhar de a gente, que começa a dar uma névoa quando a gente olha para dentro, porque você fala, nossa, mas puta, será que isto é realmente que eu estou me enganando, estou negando, ou é assim? Quem entra num processo de autoconhecimento, seja espiritual ou terapia tradicional, sabe que é um processo que são muitas perguntas com poucas respostas. As enseñanças espirituais falam que a gente estava lá, né, sem encarnar, era pura luz, e veio aqui na Terra, encarnou, para viver a luz e a sombra, para viver os opostos, para viver feio, bonito, lindo, gostoso, ruim, para viver adentro de nós essa mistura de ego com luz. E eu acho que um pouco o desafio é você viver isso, aquela incertidumbre, você aceitar que a vida tem essa incertidumbre e que aquele professor do qual você vai aprender, ele pode ser muito legal e te ensinar um monte de coisas, mas ele também tem um monte de defeitos e está tudo bem. Eu, pelo menos, as pessoas que mais me ensinaram não são pessoas que se apresentaram como iluminadas, são pessoas que me mostram na cara os defeitos
y aceitan aquel pacote completo de sí mismos. Y es una troca honesta, porque no están me enganando no sentido de me vender. Se eu falo para alguém, olha, eu sou iluminada, eu já estou pouquinho, desde meu ponto de vista, desempoderando a outra pessoa. Porque se eu estou lá acima iluminada, a outra pessoa nunca vai chegar no meu patamar, no meu nível. Ela sempre vai estar pouquinho abaixo. Para mim, o professor é aquele... Na verdade, eu falo para mim, mas estou meio que copiando e colando coisas que são das correntes espirituais. No tarot está a figura do Papa e a figura do eremita, que é o professor e o aluno, que tem esta dinâmica, que eu aprendo de você ainda enxergando teus defeitos. Isso acho que é difícil para nós. A gente vira fã do jogo do futebol, vira fã de político, a gente vira fã também de guru espiritual. E aí não tem, é tudo preto e branco. Eu não posso falar, olha, eu gosto deste cara, deste programa, mas eu não gosto desta parte. Não, se eu gosto dele, tenho que gostar inteiro. E com o guru aconteceu o mesmo. Ah, não, eu estou nesta linha, nesta escola, seguindo este guru, eu gosto inteiro, ele é eticamente superior, perfeito, e não me venham a falar de alguma denúncia, porque eu vou negar, porque eu preciso essa idealização, eu preciso deixar ele lá acima, porque eu fico mais tranquila. E o próprio guru, né, ele mesmo cria essa relação, essa coisa da troca do nome, né? Então tem o Prembaba, mas na verdade ele é o Janderson, ele é um cara que nasceu, cresceu e tem um ego, né? E aí ele vira o Prembaba e ele... ele cria essa relação de distanciamento, talvez, do humano, né, para o ser iluminado, assim. E eu acho que essa coisa, ainda entrando nisso, eu gosto muito das coisas. Tem o físico indiano que eu já falei, né, parece que todo o programa, mas porque eu trabalho junto, que tem uma ideia um pouco equivocada, que é quase assim, o ego, o iluminado é o que não tem ego, como se fosse possível isso, né? Não existe essa possibilidade, a gente precisa abrir esse jogo. Enquanto encarnados nesse mundo, não existe a possibilidade de... Porque quando você não tem ego, você já não é mais pessoa encarnada. Então, acho que isso é muito importante da gente deixar claro. E isso, por exemplo, a gente está falando de mestres e citando gurus e tal, mas a igreja, né, a gente sabe que a Igreja Católica, por exemplo, coleciona também, inclusive, pedofilia, e não só contra a mulher, contra meninos, né, crianças, meninos, quer dizer, e ali também a questão da iluminação é onde está mais radicalizada. Existe o padre, existem pessoas que detêm aquele conhecimento e aquele poder, estão acima dos prazeres da carne, estão acima de tudo, e quando vai ver, não só não estão acima, como estão fazendo a coisa que nem... Assim, que se existir esse juízo final, meu irmão, vai ficar pequeno para você, porque, assim... Eu não quero ser você não transou como na se hora abusou de mim. Quando chegar na fila do purgatório que fala, né? Acho importante a gente falar disso, porque a gente está claramente falando da questão de gênero. A gente está falando do homem aqui. A gente tem que ser clara sobre isso, né? Então, e queria até elogiar todos os homens que estão hoje nessa mesa. Palmas para vocês. Obrigado por participarem dessa conversa, porque... Passou o Liminha de novo com a plaquinha. Porque, mais uma vez, essa discussão fica sempre nas costas das mulheres, e os homens têm que participar dessa conversa, né? Que eu acho que tem a ver com isso. A gente falou um pouco da questão do abusado, né? Do abusado que vira o abusador. Então, talvez a gente poderia conversar um pouco sobre isso. Talvez, Júlia, você poderia falar sobre esse perfil do abusador, né? Enfim. Não tem perfil. Obrigada. Obrigada. Não tem perfil. Não, é porque eu acho que é complicado. Talvez sei lá, talvez exista discordância, mas eu acho complicado a gente colocar em características. Eu acho que, desculpa te interromper, mas assim, falar disso justamente porque quando a gente ficou conversando sobre esse tema, a gente ficou, mas aí, porque a gente está falando do guru, então a gente está trazendo essa questão, no caso do guru, ele tem o ego, dele se distanciar, ser iluminado e tal. E a gente fica um pouco buscando justificativas
para um ato que é violento, desumano, e tem muito disso, né? A gente, em algum momento a gente esbarrou nessa, poxa, mas e o abusado, né? E a criança ferida que se torna um abusador? Tem isso, não tem? Claro, com certeza, mas mesmo quem não foi ferido, né? Porque, por isso, eu acho que eu bato que é uma questão de desequilíbrio nas relações de gênero, né? Tipo, a violência contra a mulher é a violação de direitos humanos mais permitida no mundo inteiro. A própria Phunzile Mlambo-Kuka, que é a diretora executiva da ONU, ela fala isso, né? E isso é uma consequência desse desequilíbrio de gênero. Então, por mais que a gente fale, homens e mulheres somos iguais, aqui estamos, existe uma relação de poder. E isso é sólido quando a gente pensa que o estupro, né, que é a violência sexual máxima que a gente pode pensar, é uma bomba que pode estourar para qualquer uma de nós a qualquer momento, se já não somos parte da estatística, né? Então, é isso que eu falo, coisas básicas. Quando eu estou andando na rua e tem alguém atrás de um homem atrás de mim, ele pode saber que ele é uma boa pessoa e que nunca vai me violentar. Eu não sei. Isso é uma relação de poder, né? E não tem uma questão hierárquica, não é meu chefe, não, é uma questão de relação de poder de gênero, né? Então, acho que a gente tem que ter isso em mente para não cair tanto em questões de personalidade, né? Sei lá, ou histórias, né? Tipo, a história do menino abusado, o que é verdade, isso também precisa ser debatido. Mas se a gente não enxergar isso, é muito difícil depois da gente também conseguir falar sobre o cara, gente boa, estudioso, que fez PhD, que tem mulher, que tem filha, que tem cachorro e é um querido, mas que também estupra mulheres. Né? Então, acho que é importante também sempre ressaltar isso. Né? E é aí que entra também a figura que eu acho que a mulher que sai que passa por uma experiência dessa. Eu faço muito paralelo com a igreja, apesar de entender que são formas diferentes, até buscas diferentes, né, mais às vezes emancipadas de autoconhecimento e tal. Mas imagina você passa por uma situação dessa e aí a cena que vem em sequência é todo mundo adorando aquele padre, aquele bom senhor e tal. Então, eu acho que é isso. E a Sabrina tem muita essa história com os mormons, né? Mas eu acho que assim, justamente, né? Às vezes o perfil porque o perfil, você olhar na rua e ver um cara meio... Quer dizer, aquele perfil mais óbvio do homem, do machismo, daquele que trata a mulher assim, ou faz não sei o quê, ou que tá. E eu acho que agora essas discussões estão realmente se aprofundando e vindo para trazer uma nova visão e mudar o contexto a partir de um olhar até de pessoas que talvez a gente nunca achasse que tem o perfil típico ou imaginado ou imaginário do abusador. Exatamente. E não é para inocentar ninguém, mas é o que a gente falou. Muitas vezes, essas nuances de violência, nós estamos descascando e legitimando agora. Então, muitas violências não são compreendidas até mesmo por quem pratica. Não, de novo, não quero inocentar ninguém. Mas essa é a evolução desse debate enquanto sociedade. Eu acho que eu ia entrar num exemplo, mas acho que é muito longe do tema. Entra. Teve um ator, meu Deus, eu até esqueci o nome dele, mas é um descendente de indiano, ele tem uma série no Netflix. E aí saiu uma matéria, uma menina que saiu num encontro com ele, e a violência sexual assim, foi tão até complicado de entender, assim, porque ele queria transar com ela e ela não falava não, mas ela ficava desconfortável, e ela falava, não sei, e ele não forçou, eles acabaram nem transando, mas beijou, passou a mão no corpo dela, e aí veio esse debate, tipo, o que é o consentimento, quão explícito a gente tem que dar, mas como as relações humanas também não trabalham com essa questão de flerte. Então, acho que isso só demonstra a evolução dessa conversa, né? Então, se a gente for pensar 10 anos atrás, não sei quantos anos, até no próprio Código Penal, o estupro ele estava totalmente associado com o pênis ser forçado na vagina, e hoje não mais, né? Acho que é importante. A evolução mesmo para uma nova consciência, né? Mesmo desse. Y haciendo un paralelo tal vez con lo que acontece no mundo espiritual, acho que também precisa ter esse papo, porque acho que tem todas as mesmas questões de naturalização que tem em qualquer outro âmbito, né?
E adicionalmente tem uma variável mais, que é essa questão da transferência entre paciente e terapeuta, que na psicologia se fala disso, e isso está justamente na psicologia. Existiu esse debate para entender que nesse relacionamento específico de terapeuta-paciente, o vínculo, se o vínculo é sexual ou é amoroso, ele vai representar assédio. E na espiritualidade eu acho que talvez estamos um passo atrás no sentido de ter o mesmo debate, porque o que se fala é que vocês, como paciente, na hora de ter um vínculo com o terapeuta, se vai botar ele em um lugar de admiração. Isso faz parte, se chama princípio de transferência, porque eu transfiro um pouco de idealização no terapeuta, porque eu preciso que ele me cure. Então, no fundo, eu estou dando um certo poder, uma certa admiração, porque se eu não confio nele, não idealizo um pouco ele, como vou depositar nele tanta confiança na cura? Mas, exatamente por isso, o terapeuta sempre tem que considerar que, se o paciente meio que se apaixona por você, por exemplo, ou se o paciente fala que sim às coisas que você falar ou sugerir, é porque existe esse princípio de transferência, mas não é um consentimento. Então, o terapeuta, o psicólogo, né, estou falando, ele é indicado a não ter relacionamentos amorosos nem sexuais com seus pacientes, porque é considerado assédio, porque é considerado que ele está se aproveitando da vulnerabilidade de aquele paciente. Não é considerado uma relação simétrica. E da mesma maneira, eu acho que se tem que abrir essa discussão no âmbito espiritual para a gente começar a ver que, poxa, numa sessão privada, guru-paciente, beleza, mas talvez não é para o terapeuta puxar... não tem nem como dizer. Não sei nem como dizer, porque... Vocês entenderam? Não tem explicação. Porque... tipo, não teria que ter nenhum tipo de vínculo sexual ou romântico, desde meu ponto de vista, nesse espaço, porque existe uma transferência. O paciente também, se a mulher, ela na rua, em qualquer lugar, ela já se culpa a si mesma e fala, poxa, fui eu que fui no lugar, por que eu fui na balada, o que eu esperava, por que eu bebi, por que eu, talvez eu... ela se culpa sozinha, né, porque é parte da cultura patriarcal. Numa sessão privada, ainda ela sai da sessão, todo mundo está fanatizando o cara, ela quer contar, puta, me senti um pouco incômoda, todo mundo vai falar, imagina, o cara é incrível, ele é só iluminado. E a mulher ainda na sessão de terapia está tão vulnerável, porque isso é próprio da sessão de terapia, se abrir, se deixar aí toda a sua vulnerabilidade, suas dores, que se está em um lugar que é de vulnerabilidade, a outra pessoa não deveria ter um certo cuidado com isso e não forçar aquelas estratégias, né? Isso é o meu entender. E no caso de um profissional, não só o cuidado, mas a ética, né? Total. Aquela questão do... Bom, aquelas narrativas que são bem essas, né? Isto é parte da cura. Então, deixa eu fazer porque você vai se curar, é parte da tua sessão terapêutica. Ah, mas eu tenho nojo. Mas isso é uma... olha, a sua sexualidade ferida, né? O nojo é parte da cura é sentindo... Oi? Né? Tem um monte... Quer dizer, quando a gente vai lendo, não entrando, mas tem muitas similaridades mesmo, né? Quer dizer, existe muito uma coisa que precisa ser olhada para... Essa questão que a Julis falou do fraude, né, mesmo, de eu usar aquele lugar no que eu sei que você vai estar mais vulnerável para jogar um monte de estratégias de cura que no final vão fazer com que eu consiga fazer a minha, aí, a que eu quero, né? Gente, eu vou... Se alguém tem alguma pergunta e gostaria de fazer... Boa tarde a todas, parabéns pelo debate e pela escolha de um tema tão atual, né? Vocês estão dando a oportunidade de nos atualizarmos e colocar em discussão essa questão aí que é gravíssima, na minha opinião. A minha pergunta é a seguinte, eu percebo uma utilização extrema dos canais de comunicação, das mídias sociais, é muito fácil hoje se comunicar.
E acho que isso traz à tona uma polarização entre as situações colocadas, né? Ou isso é maravilhoso, ou isso é uma droga. Enfim, eu posso usar o exemplo do João de Deus, e no próprio nome já tem a palavra Deus, né? Então ele foi endeusado, respeitado, era uma figura máxima da nação, respeitada por muitas pessoas importantes. E do outro lado eu vejo uma colocação de uma culpa na escola de base, uma culpa que ela não teve. Nós execramos uma família, penalizamos os seus funcionários, acabamos com a vida deles e ficou provado que não houve culpa. Então eu vejo assim, ou está tudo certo ou está tudo errado. Eu queria saber a opinião de vocês, se vocês concordam com isso. E uma outra questão assim, eu percebo que com toda essa facilidade de comunicação, eu não vejo uma sociedade evoluindo, né? Quer dizer, nós estamos hoje ainda convivendo com essa questão de violência, de abuso em todos os campos da sociedade. Como é que vocês pensam a respeito disso? Por favor, muito obrigado. Amei essa pergunta. Acho que tem vários níveis, vários levels de resposta. Acho que começar por a parte da evolução, e com muito respeito que eu discordo do senhor, eu acho que a gente evoluiu bastante. E vou dar um exemplo até simples, que quase 6 anos atrás a gente começou a falar de assédio sexual em Finkioga, e eu recebia ameaças de morte e de estupro por estar falando de assédio sexual da maneira mais suave possível. A gente publicava desenhos, artes, ilustrações, né? Era muito difícil conversar sobre esse tema com as pessoas. E tem até uma lei informal que as feministas, né, as ativistas falam, que é quando toda vez que uma mulher ela fala sobre uma violência que ela sofre, ela acaba recebendo mais violência por estar denunciando essa violência. É um ciclo eterno de revitimização da mulher, né? Mas hoje, no final do ano passado, foi passada a lei do não, em que o assédio sexual, enfim, esse que acontece na rua, né, de tocar no corpo, fazer gracinhas, enfim, foi entendido como um crime pelo nosso legislativo. Até então, o assédio sexual ele só era enquadrado quando acontecia em ambientes de trabalho e tinha essa hierarquia. Então, é um exemplo muito simples, mas que eu acho que é de uma evolução. E hoje a gente está falando de assédio. Eu estou aqui sentada com vocês falando sobre isso, né? Mas eu ainda acho que a gente tem pontos de evolução, e eu acho que a gente precisa se apegar a isso, porque senão não dá vontade de levantar da cama, sabe, de verdade. Acho que a gente tem que... Eu entendo que é um ano muito difícil por tudo que aconteceu e das pessoas que você falou, como você falou, que estão sendo... Tem uma torcida como se fosse um time de futebol e estão tomando decisões que... pisam em pessoas como a gente, em outros grupos minorizados, mas eu acho que é importante a gente entender onde a gente está evoluindo, e eu acho que estamos. Eu acho que a conversa amadurece. Então, se a gente dá um passo para trás, a gente também está dando um para frente. Qual é o fim dessa matemática, não sei, mas eu sou uma otimista. Polarização, sim, eu acho que acontece. Eu acho super preocupante, porque, coincidentemente, achei interessante o senhor também trazer o caso da escola base, que foi o caso que eu estudei para o meu TCC, eu me formei em jornalismo, e é um caso muito triste, de uma falta de responsabilidade da imprensa e da própria polícia, né? Então, se hoje tem o tribunal das redes sociais, porque todos nós podemos ser criadores de conteúdo, a imprensa já fazia isso, né? E ela tem um papel muito grande de ser não só a mensagem, mas não só o mensageiro, mas ser a mensagem também, né? E acho que também a imprensa também está passando por um processo de entendimento sobre como abordar esses casos com responsabilidade. Enfim, que Olga, a gente tem todo um projeto chamado Mini Manual de Jornalismo Humanizado, sobre como a imprensa pode falar sobre violência contra a mulher, outros tipos de violência como racismo, dissipação de estereótipos, porque isso pode acontecer, né? Você pode realmente jogar alguém na fogueira sem que o processo seja completo, né? E acho que é importante também a gente conversar sobre... E aí? E aí? Qual que é o próximo passo depois disso, né? E agora? De João de Deus, né? É um homem que está sendo acusado. Como a gente continua enquanto sociedade? Qual que é o próximo passo? Então, acho que está num momento em que a gente está falando, a gente está tirando dos nossos, né, do nosso peito todas essas dores que vieram sendo escondidas e jogadas por debaixo do tapete, e acho que isso é importante. Mas é importante também a gente
pensar em qual que é a continuidade disso, né? Como que a gente pode transformar isso num processo saudável e sustentável? Não sei. A gente fez a campanha de hashtag do meu primeiro assédio e foi muito legal, foi muito catártica. As mulheres estavam falando pela primeira vez na vida delas sobre os primeiros assédios que sofriam, e muitos na infância, né? Mas e agora? Qual que é o nosso próximo Quantas passo? menções essa hashtag teve, Júlia? Foram mais de 100. Só que o interessante também foi que a hashtag fez... Mais de 100 mil. Mais de 100 mil, né? Mais de 100. 100. Então tá, a gente acabou, cancela o debate. Que tá, Acabou. Parece que a gente realmente evoluiu. Sou de humanas, né? Eu também estava me perguntando, eu falei, 100 é um pouco tímido, né? Mas o interessante é que a hashtag fez mais de 11 milhões de pessoas procurarem no Google sobre assédio sexual. O que é assédio sexual? O que eu posso fazer com relação ao assédio sexual? Então, evolução, né? Evolução, revolução. E revolução. Se eu, quando eu fui assediada pela primeira vez, aos 11 anos, tivesse acesso a esse tipo de conteúdo, eu seria uma mulher muito diferente hoje, com muito menos dores nesse sentido, né? Enquanto humana trago várias, não teria... Não sei, acho que não teria as bagagens emocionais que hoje eu tenho, né? Mas é isso, eu acho que a minha provocação é realmente pensar qual que é o próximo passo. Porque a gente vê muita impunidade ainda, né? A gente está falando sobre o assunto, a gente está denunciando, mas a gente ainda vê muita impunidade, que de fato muda na vida do assediador depois que essas denúncias acontecem. Exato. Hoje, eu acho que a gente está num ponto em que a gente realmente não evoluiu nesse sentido. Mas eu acho que acho que é o caminho, né? Acho que é para onde a gente deve olhar. E só para acho que fazer uma pontuação, que acho que até a Ju trouxe no começo do debate, que é o que uma mulher ganha em fazer uma denúncia contra um homem. Ela não ganha nada, pelo contrário, ela perde muito. Oportunidade de trabalho, uma pessoa que pode virar uma vítima de violência online pesadíssima. Isso que você falou, que aconteceu com Sabrina, é uma voz que a gente se perdeu. Né? Exato, que foi. Né? E assim, muitas vezes a impunidade, muitas vezes é isso. É horrível, claro, se alguém está sendo sofrendo uma denúncia que é falsa, mas muitas vezes a vida desse homem não é tão abalada, assim, é desproporcional. Então acho que é interessante a gente pontuar que muitas vezes ainda tem alguém que sai perdendo muito justamente por causa dessa discrepância de poder, né? Sim. Temos mais? Boa tarde, queridas. Essa discussão é realmente muito interessante e, enfim, faz a gente pensar em vários aspectos, né, da nossa natureza humana. E a minha pergunta é assim: será que todos esses assédios, né, todos esses acontecimentos, será que eles não estão vindo à tona para a gente refletir um pouco sobre o nosso lado masculino, que também está ferido, né? Porque assim, todo mundo tem um lado masculino e um lado feminino, né? Homens e mulheres têm esses dois aspectos dentro de si. E eles estão em desequilíbrio, né? Parece que eles estão em desequilíbrio, né? E eu fico pensando se agora não é um momento para a gente olhar para o nosso lado masculino, né? O que vocês acham disso? Eu acho, só acrescentar, eu acho interessante o tema de começar a também desconstruir o masculino. Eu acho que geralmente se dan algumas discussões nesse ponto, porque a gente começou a desconstruir muito as construções que nós temos como mulheres. Por exemplo, a gente sabe hoje que se eu cresci com Cinderela, de alguma maneira o que estão me falando é que eu sou uma vítima que precisa ser escolhida por um homem para sair de uma situação difícil e se independizar. Eu não sou a heroína da minha história. Eu preciso ser escolhida no baile, né, para poder sair dessa situação. E isso é muito importante porque agora a gente tem outro tipo de histórias e a partir das histórias a gente vai criar subjetividades diferentes para que crezcan mulheres más empoderadas, que no tengan que revisar Cinderela en terapia como las que estamos aquí. Mas o patriarcado, o machismo como proceso social, así, pelo menos de un punto de vista da sociologia, de Foucault, ele
constrói a todo mundo, né? A subjetividade de todo mundo, de homens e de mulheres. Isso não significa que eu estou botando no mesmo lugar o abusador do abusado, o opressor do oprimido, porque existe uma relação de poder, como a Julis falava. Se eu tenho que me cuidar do homem que está atrás meu, e o homem não tem que se cuidar de uma mulher que vai caminhando atrás dele, é porque existe uma relação de poder. Porém, todo mundo está construído nessa relação de poder. Não é que a gente nasce machista. O homem não nasce machista, assim como a mulher não nasce machista. Então, acho que a gente tem também que trabalhar esse masculino ferido, que era a pergunta que trazia a Bela, porque tem o ferido e aquele que não está ferido também, mas assim, o masculino, né? Porque temos que começar também a questionar o que acontece se a gente cria crianças com super-homem, que é um cara de acero, que ele não tem vulnerabilidade, que ele sempre está forte, que ele resgata vítimas, que ele usa a violência constantemente como uma maneira de salvar a vítima, ou seja, que a violência parece justificada na narrativa. Isso vai construindo também a subjetividade do masculino. E quando a gente fala disso, não é que a gente está justificando a violência do masculino, mas sim é importante considerar que existem narrativas que não são legais, que construem esse masculino, que explicam também por que tem tanta violência no futebol, porque a gente consome, os homens como adultos consumem determinadas questões, porque desde crianças também vão recebendo isso. Bom, e já que estamos com o curso da Débora, você vai falar disso? Então, eu ia falar disso. Acho que é um convite. Essa discussão e várias outras são um convite para a gente curar as nossas feridas, independente se elas estão em nós, no nosso feminino ou no nosso masculino, porque é um processo coletivo, mas é um caminho individual também. Eu acho que a partir do momento que cada um fizer o seu exercício, a sua lição de casa, encontrar as suas feridas e ir lá atrás de curá-las, talvez a gente viva num futuro melhor, talvez os nossos filhos, netos vivam num futuro melhor. Eu queria agradecer, obrigada, Jules, foi maravilhoso. A gente vai bater mais um papinho depois, se vocês quiserem continuar aqui. Obrigada, Ju, obrigada, Naí. Obrigada. Obrigada a vocês pelas perguntas. A gente poderia ficar falando muito mais, mas é que realmente senão vai ficar um podcast de 30 horas, ninguém vai ouvir. E aí queria chamar a Papisa e a Bruna para falar um pouco do nosso Ano Novo Astrológico agora. Obrigada, gente. Depois desse assunto super fácil de digerir, a gente agora quer desopilar um pouquinho, e para isso a gente tem aqui duas bruxonas maravilhosas, as duas bruxas que eu sou mais fã na internet inteira, a Papisa e a Bruna, e elas vão falar um pouco sobre o nosso Ano Novo Astrológico. Feliz Ano Novo, tô tão feliz! Mercúrio anda, tudo acontece, mas, entendeu? Não tá indo, eu queria falar sobre isso. E também vocês estavam aqui ouvindo esse papo, né? Super gostoso, assim, vocês têm algum input sobre essa questão? Deixa eu ver, tá funcionando? Tá. Aí. Oi, gente, tudo bom? Alô? Eu sou a Tatiane Lisbon, a Papisa. Muito obrigado pelo convite. Antes de mais nada, o papo foi realmente estruturador em cima de algo tão necessário, né? Eu acho que antes de ir pro viés astrológico, assim, né, tem várias características desse ano que a gente vai viver que tem uma relação com essa polarização, tem uma relação com essa coisa do masculino, do feminino. A gente pode puxar um pouco a ideia para esse lado, mas dentro desses diálogos que envolvem espiritualidade e abusadores, eu acho que é uma pauta muito necessária, seria a gente conseguir realmente interseccionalizar esses tipos de discursos, né? Porque muito do que as meninas, né, vocês falaram muito bem sobre a questão de endeusar alguém, dessa questão da ausência do conhecimento de si, fazer com que busque isso fora. Aí vem aí a questão de interseccionalizar, porque a gente tem dentro da nossa
construção, as imagens que a gente tem como alguém que salva são homens brancos, né? E é sempre o homem branco salvador ou pessoas brancas que salvam. Então, quando a gente toma consciência disso, aí depois vai para o campo da espiritualidade, que entra toda a parte onde realmente pega a necessidade de a gente se aprofundar em si mesmo, né? Acaba quebrando um pouco esse vínculo, né, com questões externas, com pessoas, dando essas, às vezes dando essas pequenas brechas onde esses perfis que têm essa relação de poder, né, estão nessa posição de poder, conseguem atuar de maneira desenfreada, né, até mesmo porque a gente vive numa sociedade que tem latifúndios de colheres de chá para homens, principalmente se eles forem brancos. Então, interseccionalizar o assunto também é voltar o olhar para si, né, principalmente para os homens que estão aí presentes, o quanto que muito do que a gente vive legitima tudo que eles fazem, ao mesmo tempo que as mulheres e outros corpos, né, não só indo pelo lado da binaridade, né, que aí pega os cisgêneros e tudo mais, mas o quanto que a gente também entra nessa ideia de conseguir subverter o que a gente tem como naturalizado e que não tem mais cabimento, sabe? O autoconhecimento aí como uma grande ferramenta de mudança social, né? Um grande ato político. Fiquei aqui meio boba, até. Isso aí, amiga, falou tudo. É isso. Não, eu acho só para complementar, realmente, quando a gente dá confiança... Oi, gente, tudo bem? Quando a gente dá muita confiança mesmo e a gente consegue endeusar fácil figuras de salvadores e que realmente são homens brancos, eu acho que muito do abuso, inclusive da questão da, sei lá, eu gosto de dizer femifobia, na real, bastante nesse sentido, é muito também aquele rolê que a Ana Clara fala, que é um vício branco também, né? E até quando a gente pensa em como que a gente vai resolver esse negócio na espiritualidade desses abusos que acontecem em relação a poderes, a gente sempre vê que tem uma coisa em comum, que a maioria são homens brancos envolvidos, né? E daí a gente pensa no pensamento muito punitivista que a gente consegue... Não é fácil, acho que só a educação... e esses espaços, tipo agora aqui, reunir pessoas para a gente continuar falando sobre isso sempre, nunca é demais, continuar falando sobre isso, porque também não é como se também só bastasse mandar ele para a cadeia, e o punitivismo, assim, desse jeito, fosse dar certo para alguma coisa, porque também é histórico e muito comum muitas mulheres brancas usarem, inclusive inventarem, né, que foram estupradas por aquele homem negro monstruoso, né? Então também tem esse lado que eu acho que eu tenho muito cuidado com o punitivismo, mas ao mesmo tempo eu também não quero ficar passando pano para homem, sabe? Mas eu acho que essa questão é óbvio que é complexa, né? Então, acho só que é isso, continuar falando mais sobre isso. E a gente que trabalha sobre isso, nós duas, a gente fala muito sobre isso, porque o nosso trabalho, ele é numa outra dimensão também, a gente vive em outro planeta, né? Eu, pelo menos, né? Estou com o pé aqui, o pé lá. Mas ele não pode se separar das coisas daqui, a gente também tem um papel de educação, né? Óbvio, enfim. Então, aí é isso. Eu amo. E o ano novo astrológico, gente? Me conta, que vem por aí, pelo amor de Deus? Eu quero notícias boas, nem vem com coisa ruim, entendeu? Já basta tudo que está acontecendo na realidade. O que os astros nos trazem de boas notícias? Mas pode contar as más também, vai, a gente quer saber. A gente quer se prevenir. Vou pegar leve, a gente vai pegar leve. É interessante que a gente estava puxando aí esse lado do gênero, né, do masculino, do feminino. A gente tá num ano de Marte, né, o que na astrologia é considerado uma energia de potencial ativo, né, não pegando a questão de gênero, mas a questão ativa da ação. Então é um ano de fazer as coisas acontecerem. A gente acabou de abrir o ano novo astrológico com o Sol em Áries. A lunação começa aí agora, sexta-feira, Lua nova em Áries, aí vai mesmo, entendeu? Aí abre a torneiria, começa tudo a acontecer mais. Só que, ao mesmo tempo, existem várias camadas, várias esferas que a gente vive. A astrologia que é esse estudo milenar, né? Também acompanha essas camadas e
além do ano de Marte, a gente está num ciclo de Saturno e entrando numa era de Aquário. E aí, então, a gente vai para essa questão da ativação, né? Então, volta a energia para a ação, para o que precisa ser feito, mas também entra o que emerge dessas energias, né? Então, quando a gente fala de um ano de Marte, de um ciclo de Saturno, de uma era de Aquário, a gente também fala, às vezes, pelo menos nesse princípio, onde a gente está encerrando, de fato, esse ciclo, né, marcado aí pelos planetas que marcam isso, que seria Saturno, Júpiter, que vão se encontrar ano que vem, no final desse ano já vão estar tudo em Capricórnio, se encontram depois, 2020, 2021 em Aquário. Essa questão de realmente emergir ali esse clima de fim de festa, e aí entra realmente essa exacerbação dos absurdos que a gente vive, né? Se a gente fala de Capricórnio, a gente fala de poder, a gente fala do masculino, aí eu estou falando de homens mesmo, né? Homens no poder que controlam e abusam. E quando a gente fala de conjunção, a gente fala que eles estão juntinhos, ou seja, não é nada declarado. Não é uma guerra ativa, onde até eu falei esses dias no Instagram, não, onde as coisas explodem. Eles estão juntinhos, eles já estão lá em cima, eles já estão no Capricórnio, que é a casa 10, que é essa casa mais alta. Eles já estão lá. E eles estão todos encontrados, né? Todos juntinhos. Júpiter, Saturno, Plutão, né? Então o bagulho vai ficar muito bom. E aí, com isso, né, até conversando com a Bru, assim, a gente pensando, falando, mas o que será que vai rolar? Eu ia realmente sugerir essa presença, né? Que todo mundo fala, o Bolsonaro entrou e aí o bagulho vai ficar louco, ditadura. Só que eu acredito muito mais num perfil mais frio, né? E se a gente for pensar em homens que possuem o poder e essa energia e como que a gente está realmente finalizando um ciclo, mas ao mesmo tempo tendo sim um retrocesso social, né? Já que a resistência deles em querer manter algo que é insustentável, aí eu acredito, né? Posso estar errada, quero estar errada. Se a deusa quiser botar errado, esse poder aí na mão exatamente de milícias e outras questões assim. A gente sai de um assunto leve para ir para outro mais leve ainda, né? Gente, essa festa que acabou, deu ruim essa festa. A então, festa acabou, mas assim, a festa não... o cenário do fim da festa... Tipo, essa faxina dessa festa vai ser pesada, né? É isso. E a gente vai ter que fazer, né? No caso, pelo exatamente. Que a Ares está dizendo que quem vai ter que fazer a faxina é a gente mesmo. Sim, é aí que entra a ideia da resistência ser da parte deles. Por quê? As mulheres, as pessoas as conhecidas como minorias, não são as minorias. E eles obviamente, eles estão percebendo, isso astrologicamente falando, essa grande ruptura que começou ali do final dos anos 80, pegou nos 90, essas rupturas começaram ali, eles sentiram que o bagulho estava ficando louco para eles. E então entrou na ideia de realmente tentar segurar. E aí começa o quê? A avalanche, né? A onda de direita conservadora realmente pegando o mundo todo. Então é o quê? O Bolsonaro se unindo com o cara lá nos Estados Unidos, que se une com outro, que vai com não sei o quê, porque eles sabem que vai ficar pequeno para eles, né? Infelizmente não tem outro planeta que a gente possa ir. Se tiver alguém me chama, né? Mas realmente viver isso e estarmos conscientes desse processo. E a astrologia vem aí como, né, nas nossas mãos e nas mãos de quem quiser, como uma boa ferramenta para a gente ir se entendendo e caminhando por isso, independente do que for rolar. Ô, Bruna, como que os astros vão ajudar a gente nessa faxina? Você pode falar disso? Posso. Então, o que eu vejo muito é... A Lulu fala muito legal sobre isso. Ela fala uma coisa muito interessante sobre Plutão em Capricórnio. Ele está aí desde 2008. Então, Plutão em Capricórnio, ele fala muito da reestruturação, da reinvenção das estruturas, das autoridades. E eu acho que sempre é coletivo, é político também, mas é interno também. E eu amo que a astrologia... podem falar várias coisas, tipo, a astrologia às vezes foca muito essa ocidental que a gente usa muito no indivíduo, mas a gente tomar essa responsabilidade também, que a mudança que a gente quer ver no mundo começa dentro da gente também. Então, acho que esse Plutão em Capricórnio fala de subverter essas estruturas de poder, porque, querendo ou não, realmente está passando esse momento no mundo que a gente está num momento extremamente construtivo. Muito embora pareça que a gente foi derrotado ou qualquer coisa assim, pelo menos astrologicamente, o que dá para do que eu interpreto, e para mim, enfim, isso é precioso porque dá uma esperança, é que esse é um momento de construir. É um momento, assim, é um momento para fazer e acontecer. É um momento que está tudo bagunçado mesmo, né? Tem Netuno em Peixes aí desde 2012, ele vai ficar até 2026, né? No Brasil é péssimo.
Mas, ao mesmo tempo, a gente, assim, é como Netuno, ele nubla as coisas. Então, a gente é como se tivesse uma névoa. Então, a gente não sabe exatamente, a gente não consegue pensar a longo prazo. Para onde que essas mudanças, que não começaram hoje, mas que a gente sente mais forte agora, a gente não sabe exatamente para onde que vai ir. Então, o Netuno sempre fala assim, tá, dá um passinho de cada vez, porque você está numa névoa, assim. Heróis já se perderam no mar, no meio da névoa. Então, enfim, é preciso ter cuidado com o Netuno. Netuno fala dessa espiritualidade também, que parece que está cada vez mais forte, né? Tem uma tendência cultural também, mas, ao mesmo tempo, fala desse período, o quanto é forte, parece que a gente está sendo ativado. Eu não sei, mas muitas pessoas me falam que estão sendo despertadas de alguma forma, que nunca se interessaram por sua espiritualidade ou por essas questões mais de transcendência, digamos assim, e que já vem de um tempo aí que é recente, que estão, eu preciso fazer alguma coisa. Já que eu não tenho religião, já que eu não quero adorar um guru, essa figura não cabe mais para muitas pessoas. Eu acho que essa é uma tendência que vai ficar cada vez mais forte e se popularizar. Então, para onde que eu vou? Porque eu preciso botar sentido nesse caos que é o mundo, enfim. Então, eu acho que, ao mesmo tempo, tudo isso junto acontecendo, eu não sei. Às vezes eu falo as coisas e eu acho que as pessoas estão entendendo e só eu estou entendendo. Eu não sei se vocês estão entendendo, né? Na minha cabeça faz muito sentido. Segue a Nazaré aqui. Tá dando para entender. A astrologia, em geral, ela é um pouco assim. A minha intenção não é falar com outros astrólogos, outras astrólogas, porque as pessoas já estudam isso, já sabem isso. Então, a minha intenção sempre é tornar acessível para quem não entende de astrologia, dos nomes, tudo, para a galera acompanhar. Inclusive, a Lulude, que você citou, tem um curso sobre astrologia no site da Les Ampliques, que é realmente astrologia para pessoas como eu, que não entendem a astrologia, ou que têm a dificuldade demais de entender. Eu amo a Lulude. Ela é minha guru. KKK. Não é, não. É isso. Acessem o site, façam o curso da Lulude para vocês não ficarem tão confusos na hora que a Bruna e a Papisa falarem sobre Netuno, que parece um cara que está atrapalhando a nossa vida nesse momento, né? E até quando? 2026? 2026. Puta mala, meu. Mas, assim, eu não acho que ele está exatamente atrapalhando. Quando a gente olha essas energias e tudo que acontece no mundo, a gente tem que ver com esse senso de estratégia e oportunidade também, aquela, né? Toda estratégica do mundo espiritual aqui, gente. Mas isso. É isso. Tirar um pouco a astrologia, essas ferramentas desse lugar distante e trazer, gente, vamos usar, entendeu? A nosso favor. Vamos usar estrategicamente. Então, é por isso que eu falo de ser bruxa ou de trabalhar suas energias, porque todas as ferramentas vão ser úteis. A gente está precisando, e a gente está passando, assim, para mim, a astrologia é um método de analisar o que está acontecendo na realidade. É um método, é mais um método entre tantos outros. Então, tá rolando uma confusão. Tipo, se alguém tem certeza de coisa, pode apostar que essa pessoa está errada, entendeu? Não, eu acho, assim, não é um momento bom para ter certeza sobre as coisas, porque o mundo está em transição profunda, já não é de hoje, mas agora está ficando cada vez mais evidente. A gente tem crises, né? Crises. E eu tenho uma amiga minha que eu amo muito, que ela fala assim, o melhor lugar para se estar quando tem um furacão é no centro do furacão. Então, você ter coragem e saber que agora é o momento de fazer e de acontecer e de dar a cara a tapa, e que tudo bem se você depois descobrir que você não estava certa, que você vai aprender alguma coisa. O importante é que você se movimente, mas que, ao mesmo tempo, esse Netuno ele está forte. Então, você tem que honrar esses deuses de alguma forma. Querendo ou não, é do tipo, honrar esses arquétipos e se fortalecer na espiritualidade é mais uma maneira da gente se manter emocionalmente forte, porque é difícil viver no mundo. O mundo é caótico, a gente não sabe as respostas, é dolorido, é violento. Então, a espiritualidade, na verdade, a gente está vindo muito numa era do cientifismo, né, da ciência, da racionalidade, mas, ao mesmo tempo, é do tipo, se a gente tirar tudo que a gente tem de intuição e da mágica da vida, o que sobra? Por que a gente vai lutar? Por que a gente vai querer continuar viva se a gente tira toda a mágica? Então, é para isso. Eu acho também que, assim, o materialismo científico, até hoje, parece que não deu muito certo. Assim, tudo que a gente pode ver, talvez essa forma de pensar somente dessa forma, talvez não tenha levado a gente a lugares tão positivos. Então, acho que também experimentar uma nova forma de enxergar a vida, a existência, o humano, a forma como a gente habita o mundo, pode ser interessante, né, gente? Vamos ver, testa, experimenta, quem sabe, entra lá na Les Ampliques, faz um curso, né? Ativa um chakra, de repente, vai que muda alguma coisa. Faz um mapa astral aqui, ó, com a Bruna, com a Papisa, tira um tarô.
Quem sabe vai abrindo aí a mente. Sim, e a astrologia ela vem realmente eu acho que ela vem nesse momento muito como essa ferramenta, né? Uma ferramenta que, quando é desmistificada, se torna mais acessível. A gente consegue usar para os nossos dia a dia e tirar essa parte isolada, assim, santificada, né? Aquela coisa inacessível. Eu, particularmente, eu sou muito da parte técnica, eu aprendo muito com a Bru e conseguir passar isso de um jeito suave, né? Eu tento, né? Pelo menos. É perfeita. E aí, aí tem uma coisa, vou dar como eu falei, algo mais pesado, né? Vou falar uma coisa boa. O Júpiter está em Sagitário, né? Acaba sendo um ano muito bom para a gente conseguir. Sagitário tem aquela imagem, né, do carinha lá com o arco e flecha. Então, seria essa ideia da gente conseguir mirar, apontar para aquilo que a gente quer, para aquilo que a gente deseja. É como se nosso alcance, né, ganhasse uma proporção muito interessante. Então, aproveitar essa vibe de alcance para que isso seja materializado, construído nessa mesma vibe Capricórnio, que também pode ser muito maravilhosa e, com certeza, ela já vem sendo, né? Acaba dando faz com que essas etapas ganham muito sentido na nossa vidinha, né? Aproveitando essas simbologias astrológicas, assim. Obrigada. Que bom, estou um pouco mais esperançosa. Estou achando que vai dar tudo certo. Vou continuar achando, mesmo que o cenário seja de maior causa, eu vou continuar achando que vai dar certo, que eu acho que é um bom caminho. E é isso. Agora a gente vai ficar a gente vai fechar o nosso podcast com uma meditação guiada pela Raquel, para ver se a gente consegue fechar um pouco também esse nosso campo energético, para que a gente se fortaleça nesse nosso caminho individual, né, nessa nossa força muito própria de cada um. E é isso. Obrigada e até o próximo episódio. Obrigada. Muito obrigada. Namastê. Bom, então, primeiramente, obrigada pelo convite mais uma vez. É uma honra participar mais uma vez do podcast Les Amplis. Eu procuro escolher uma meditação que tenha a ver com o tema, né, com a temática do podcast, do debate, da conversa. Dessa vez não foi diferente, né? Fiquei me questionando um pouco sobre o que é importante a gente fazer na nossa prática pessoal para que a gente possa preservar o nosso espaço, a nossa energia como nosso, né? E a coisa que é mais nossa é a nossa respiração. Então, na nossa respiração, ninguém influencia. A pessoa pode te convidar a respirar de uma determinada forma, mas nada além disso. Ela continua sendo exclusivamente sua. Assim como a tua energia. Então, a nossa breve meditação de hoje vai permitir que a gente se conecte um pouquinho mais com a nossa respiração, tornando ela mais alinhada, trazendo a nossa presença. E dessa forma, talvez com o tempo, talvez hoje, talvez um dia, você consiga perceber a tua energia, que nada mais é do que a sua respiração se movendo dentro do seu corpo. E a partir disso, você consegue proteger e expandir a tua energia, teu campo energético, e fechá-lo, como sendo um espaço seu, seguro, próprio, autônomo. Então, esse é o convite bem ambicioso para 10 minutos de meditação, ou algo assim. Então, eu vou convidar vocês a ficarem numa postura confortável. A meditação não precisa ser feita com as pernas cruzadas, mas com a coluna ereta. Se for possível sem encosto, ótimo. Se você precisar encostar as suas costas numa cadeira, não tem problema nenhum. Procura deixar os seus braços soltos, os seus ombros relaxados e longe das orelhas. E fecha suavemente os seus olhos. Sem franzir a sua testa, sem forçar as suas pálpebras. Mergulha para dentro. Se certifica que o seu corpo está confortável. E começa a mergulhar para dentro da sua pele, do seu espaço físico. Perceba, portanto, as partes do seu corpo que estão tocando o seu assento, a cadeira, o chão,
aonde você se encontrar. Perceba a postura do seu tórax. Perceba o espaço que os seus braços ocupam, o peso dos seus braços. A posição da sua cabeça, o semblante do seu rosto. Só percebe, sem ajustar. Se ao se perceber você notar algum desconforto, se ajusta. Assume uma postura mais confortável, mais disponível. E de novo mergulha para dentro. Para dentro da tua pele. Para dentro do seu corpo. E começa a perceber uma expressão já mais sutil do seu corpo físico, que é a tua respiração. Percebe o movimento que ela traz para o seu corpo. Quando você inspira, expande o tórax. Ao expirar, percebe a retração do seu tórax. Sem pressa. Se for possível manter a sua respiração fluindo exclusivamente pelas narinas, ótimo. Se não, procura inspirar pelas suas narinas e expirar pela sua boca. Presente no seu corpo, conectado à sua respiração, sem alterá-la. Se faz o convite de juntar uma visualização com a tua respiração. Então, inspira bem profundo da base da sua coluna até o topo da sua cabeça. E ao expirar, desce do topo da sua cabeça para a base da sua coluna. Talvez você consiga trazer na sua tela mental a imagem da tua respiração percorrendo esse espaço. Talvez você fique só com a sensação física. Na inspiração, a sua coluna pode alongar. Na expiração, o peso do seu corpo fica maior. Inspire da base da sua coluna para o topo da sua cabeça. Expire de volta para a base da sua coluna. No seu tempo. Procure então inspirar, elevando a tua energia, a tua respiração para o topo da cabeça e um palmo além desse ponto. Então a inspiração transcende o topo da sua cabeça por cerca de 10 centímetros. Desse ponto, você expira de volta para a base da sua coluna. Procura perceber na inspiração a coluna crescendo e visualiza um ponto acima do topo da cabeça. Dele, expira de volta para o peso dos seus quadris, para a base da sua coluna. Faça isso por algum tempo.
Próxima vez que você inspirar, vai até esse ponto. E desse ponto, visualiza um círculo ao seu redor. Então, da tua pele a 1 palmo de distância, ao redor da sua cabeça, do seu rosto, dos seus braços, do seu tórax, de todo o seu corpo. Que a inspiração que te expande flua agora do seu centro para essa superfície a 1 palmo de distância da sua pele. Na expiração, volta para o seu centro e sente esse pulso. Cultive-o. Imerso nesse espaço, em sua respiração, permaneça por algum tempo. Presente. Próxima expiração, volte para o seu centro, para a retração do seu tórax, para o teu corpo. Volte a respirar no meridiano da sua coluna. Inspira da base da coluna para o topo da cabeça. E ao expirar, retorna para a base da coluna, para o peso dos seus quadris. As próximas 3 vezes que você fizer esse movimento respiratório, solta o ar bem suave pela sua boca. Então, relaxa os lábios. Bem lentamente, ainda com seus olhos fechados, começa a movimentar suas mãos para tocar a sua pele, perceber a sua pele, seu espaço físico. Então, junta as mãos na frente do seu coração, um gesto chamado Anjali Mudra. Faça uma reverência a si mesmo. E eu também agradeço a pausa,
Namastê.